Ela ria das minhas mãos, das marcas do trabalho, das rugas do tempo. Mas um dia, o destino colocou a vida dela nas mesmas mãos que ela desprezou. E naquele silêncio, entre lágrimas e arrependimento, ela finalmente viu o valor que o orgulho nunca enxerga. Meu nome é Lourdes Ferreira, tenho 63 anos e nunca fui mulher de enfeite. Minhas mãos são grossas, marcadas, com calos que contam mais sobre mim do que qualquer documento. Elas já seguraram a vida de gente que eu nunca mais vi e enxugaram lágrimas que nem eram minhas. Cada linha, cada mancha, cada ruga tem uma história a menos e nenhuma delas veio fácil. Sou enfermeira aposentada, embora muita gente ache que eu só ajudava no hospital. Trabalhei por mais de 30 anos cuidando de pessoas. Menos algumas curavam o corpo, outras só a alma. Hoje, vivo num bairro simples da Zona Norte, numa casa pequena com cheiro de café e lembranças. Meu orgulho sempre foi meu filho, Rogério. Um rapaz bom, trabalhador, formado em administração. Desses que levantam cedo e não esquecem de ligar para a mãe. Criei ele sozinha, depois que o pai nos deixou. E mesmo com todas as dificuldades, ele nunca me deu um desgosto. Quando ele conheceu Isabela, parecia que o mundo tinha aberto um novo sorriso para ele. Ela era bonita, elegante, com um jeito doce e educado. Falava manso, mas com palavras que pareciam sempre medidas. Eu gostava dela, ou pelo menos queria gostar. Afinal, o que toda mãe quer é ver o filho feliz. O dia em que Rogério me contou que ia me apresentar para a namorada, fiquei ansiosa como menina. Passei perfume, ajeitei o cabelo e vesti meu melhor vestido menos aquele azul que usei no batizado dele. Quando cheguei ao restaurante, vi os dois me esperando numa mesa próxima da janela. Isabela se levantou com um sorriso elegante, desses que a gente não sabe se é de simpatia ou educação. Dona Lourdes, que prazer em conhecê-la, disse, estendendo a mão. Apertei a dela com firmeza. O prazer é meu, minha filha. Ela olhou para mim dos pés à cabeça, não de um jeito cruel, mas como quem avalia um quadro fora de lugar. E então, disfarçadamente, o olhar dela parou nas minhas mãos. A senhora trabalhou muito, não é? Perguntou, sorrindo. Trabalhei, sim, minha filha. Foram essas mãos que me deram tudo que eu tenho. Ela riu baixinho e acrescentou. É bonito ver gente simples, com tanto orgulho do que faz. Aquela frase veio leve, mas entrou pesada. Rogério, percebendo o tom, tentou mudar de assunto. Mãe, pedi seu prato preferido. Moqueca, assenti, fingindo não me abalar. Mas por dentro, sente algo frio. Um tipo de vergonha que não era minha. O jantar seguiu, e eu sorri o tempo todo. As mães têm esse dom, o de sangrar por dentro, e ainda oferecer colo para os outros. No fim da noite, quando nos despedimos, Isabela disse: A senhora é tão autêntica. Lembra muito as pessoas que cuidavam de mim quando eu era criança. Sorri de novo. Talvez porque eu cuide de gente desde que me entendo por gente. Na volta para casa, o ônibus estava quase vazio. Olhei para as mãos apoiadas no colo e pensei em tudo o que elas já tinham feito. Lavaram chão, seguraram bisturi, embalaram bebês, confortaram doentes. E agora era um motivo de constrangimento. Cheguei em casa, tirei o vestido e me olhei no espelho. Os olhos cansados, o rosto marcado pelo tempo, menos. Mas havia algo ali que o tempo nunca tirou. Dignidade. E foi com essa dignidade que prometi a mim mesma não deixar o orgulho alheio, apagar o valor da minha história. No domingo seguinte, eles vieram almoçar. Preparei o frango ensopado que Rogério amava e arrumei a mesa com o cuidado de sempre. Quando eles chegaram, Isabela trouxe uma sobremesa de confeitaria e um buquê de flores. Tudo parecia normal. Durante o almoço, conversamos sobre o casamento. Seria no fim do ano. Isabela falava animada sobre o buffet, a decoração, a lista de convidados só óbvia. Quando perguntei se queriam que eu fizesse algo, ela respondeu com um sorriso doce. Dona Lourdes, a senhora não precisa se preocupar com nada. É só aparecer linda, tá bom? Aquela frase, dita com a melhor das intenções, soou como um lembrete. Eu era apenas figurante na festa do meu próprio filho. Mas, tudo bem. Eu já sabia o meu lugar. Depois do almoço, ela quis lavar a louça. Insisti para fazer, mas ela não deixou. Fiquei parada observando-a, suas unhas impecáveis, o jeito delicado de segurar o prato, como se fosse vidro. Por um instante, me vi refletida naquele contraste. As minhas mãos calejadas ao lado das dela, lisas e suaves. Dois mundos na mesma pia,
Ela percebeu meu olhar e brincou. Suas mãos devem ser fortes. Dona Lourdes, a minha pele nunca ia aguentar tanto sabão. Tentando levar na leveza. A vida não pergunta se a gente aguenta, minha filha. Ela só manda a conta e a gente paga. Ela não respondeu. Talvez não tenha entendido. Talvez tenha entendido demais. Na despedida, me abraçou rapidamente. O tipo de abraço que parece mais um cumprimento de educação. E eu fiquei ali, na porta, vendo o carro se afastar, com a sensação de que o tempo ainda guardava uma lição para ensinar naquela noite. Enquanto lavava a louça sozinha, olhei para as minhas mãos de novo. Tantas vezes já limparam feridas de outros. E agora, doíam por causa de palavras. A água morna escorria entre os dedos. E eu pensei, essas mãos já salvaram vidas. Se um dia precisarem de novo, eu estarei pronta. Mal sabia eu que esse dia estava mais perto do que imaginava menos, e que o destino, como um bom contador de histórias, estava apenas esperando a hora certa para virar a página. Depois do casamento, a vida de Rogério e Isabela seguiu o caminho que eu já imaginava menos bonito por fora. Friou por dentro. Eles se mudaram para um bairro nobre, casa grande, portão automático, piso brilhando como espelho, e de certa forma, parecia que o brilho da casa tinha apagado o calor do coração. No começo, eu visitava sempre, levava bolo, flores, e aquele cuidado que mãe não sabe disfarçar. Mas aos poucos comecei a perceber os olhares. Não os de Rogério, os dela. Olhares que diziam sem palavras: você não pertence a esse lugar. Numa das primeiras visitas, ela me recebeu com um sorriso polido. Dona Lourdes! Que surpresa boa, disse, limpando as mãos com um pano de cozinha caro demais para o uso. Passei só para deixar o doce de leite que fiz. Rogério gosta. Ele adora! Mas a senhora devia descansar. Já trabalhou tanto, né? Ela falava com doçura, mas por trás das palavras havia uma condescendência fina menos, aquela piedade disfarçada de educação. Sorri, como sempre. O descanso, minha filha, é para quem já cansou de viver. Eu ainda tenho energia para gastar. Rogério chegou logo depois, feliz, me abraçou forte. Era como se o amor dele tentasse compensar o vazio que o olhar da esposa deixava. Conversamos, rimos, mas eu percebia menos ela. Se sentia desconfortável. Parecia ter medo de que eu manchasse o chão com as minhas mãos. Naquela noite, voltei para casa com o coração apertado. Eu não me sentia rejeitada, menos me sentia invisível. E a invisibilidade, para quem já viveu tanto, é uma forma silenciosa de dor. Nos meses seguintes fui espaçando as visitas. Passava o tempo cuidando do jardim, costurando, assistindo às missas da tarde. Mas Rogério ligava sempre. E isso me bastava. Até que um domingo, eles me chamaram para almoçar. Preparei-me com o mesmo cuidado de sempre. Quando cheguei, a mesa estava linda, cheia de pratos finos. Ela tinha convidado amigos, todos elegantes, falantes, cheios de opiniões sobre viagens e vinhos. Eu, como de costume, fiquei quieta, observando. Em determinado momento, um dos convidados elogiou o tempero do arroz. Isabela, rindo, respondeu: foi coisa da sogra. Ela tem mãos de ouro. Ou talvez de quem já trabalhou demais, né? Todos riram, menos eu. Rogério ficou sem graça e tentou mudar de assunto. Mas a ferida já estava aberta. Sorri como sempre e disse: essas mãos aqui, minha filha, já viram de tudo. O importante é que ainda sabem cozinhar com amor. As risadas cessaram. A elegância da mesa ficou pequena diante do peso das minhas palavras. E Isabela, pela primeira vez, pareceu desconfortável. Depois do almoço, ela se aproximou, tentando consertar o que disse. Ai, Dona Lourdes, a senhora sabe que eu falo demais. Eu adoro suas comidas. Eu sei, minha filha. Falar é fácil. Difícil é enxergar o que não se vê. Ela não entendeu de imediato, mas ficou em silêncio. E naquele silêncio, algo começou a mudar. Não nela, ainda, mas em mim. Eu parei de tentar ser aceita. Pare de tentar caber num espaço que nunca foi feito para mim. Desde então, minhas mãos voltaram a trabalhar do jeito que sempre souberam. Cuidando, passei a ajudar numa clínica comunitária perto de casa, aplicando curativos, medindo pressão, ouvindo histórias. Lá, ninguém reparava nas minhas roupas, nem nas minhas cicatrizes. Só no que eu fazia. E isso me devolvia o sentido. Mas o destino, como quem gosta de brincar com ironias, já tramava o reencontro que eu nunca imaginei. Um dia, enquanto eu arrumava as gavetas,
Encontrei uma fotografia antiga. Era de 1988, tirada no hospital municipal. Na foto, eu estava segurando um bebê recém-nascido. E ao fundo, uma mulher sorrindo, ainda fraca, deitada na maca. Lembrei-me do dia com clareza. O parto de emergência, o acidente, o medo de perder mãe e filha. Na época, não guardei o nome, mas aquela cena ficou gravada em mim. Guardei a foto de volta na gaveta, sem imaginar que aquele rosto, um dia, voltaria para minha vida, menos e com ele, a lição mais bonita que o destino já me deu. Naquele mesmo fim de semana, Rogério ligou. Mãe, queria que viesse jantar com a gente sábado. A mãe da Isabela. Vai tá lá, a mãe dela? Nunca conhece. Ela se vê em pouco. Vai ser bom todo mundo junto. O coração acelerou um pouco. Não sabia por quê, mas havia algo naquela ligação que soava como o início de uma resposta antiga. No sábado, cheguei pontualmente. A mesa estava arrumada com flores brancas e taças brilhando. A mãe de Isabela estava sentada na cabeceira, uma senhora elegante, de olhos suaves, com uma calma que me era familiar. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um arrepio estranho, menos como se o tempo tivesse dado um nó. Ela me sorriu, e aquele sorriso me trouxe uma lembrança antiga, mas permaneci quieta durante o jantar. Ela falou pouco. Isabela contava histórias. Rogério ria, e eu observava. De repente, num gesto simples, a mãe dela tocou o meu braço e disse: Essas suas mãos. Eu acho que já as vi antes. Fiquei imóvel. O mesmo frio percorreu minha espinha. Sorridelebe sem entender se era lembrança ou destino. Mas algo dentro de mim dizia que a vida estava prestes a me devolver o que um dia ela levou. O respeito que o mundo me negou. O jantar daquela noite ficou preso na minha memória como um sonho que a gente não sabe se viveu mesmo. Depois que a mãe de Isabela disse que achava reconhecer minhas mãos, a sala ficou em silêncio. Por um instante, o som dos talheres e das conversas desapareceu. Eu apenas sorri, tentando disfarçar o desconforto, mas por dentro o coração batia como se quisesse lembrar antes da mente. A senhora trabalhou em hospital? Perguntou ela, com a voz suave. Trabalhei sim, muitos anos. Por quê? Ela se ajeitou na cadeira, os olhos marejados. É que, há muito tempo, quando eu era jovem, sofri um acidente. Foi no interior e lembro-me de uma enfermeira, com mãos como as suas, firmes, mas gentis. Ela salvou minha vida e da minha filha recém-nascida. O garfo que eu segurava caiu sobre o prato. Olhei para Isabela. Ela me observava com uma curiosidade desconfortável, sem entender nada. Que coincidência, mãe! Deve ser impressão sua, disse, rindo. Mas eu já sabia que não era coincidência. O nome da cidade. O hospital. O ano. Tudo batia. Olhei para a mulher diante de mim, menos Dona Célia, como ela se apresentou, e senti uma onda quente subir pelo peito. Aquela era a mulher que eu tinha ajudado décadas atrás, em uma noite de chuva, quando a ambulância chegou tarde e o sangue jorrava de um corte profundo no abdômen. Lembro do choro do bebê, do desespero do marido, e do alívio quando ouvi o primeiro suspiro depois da cirurgia. A voz dela quebrou o silêncio. A enfermeira se chamava Lourdes. Nunca esqueci esse nome. Isabela virou o rosto, o sorriso sumindo aos poucos. Rogério me olhou confuso. Mãe, era você? Assenti com um leve movimento. Não precisei dizer nada. As lágrimas de Dona Célia disseram tudo. Ela se levantou, devagar, e veio até mim. Segurou minhas mãos com delicadeza, como se fossem relíquias. Meu Deus! Meu Deus! Eu procurei por você por tantos anos. Eu vivi porque essas mãos não desistiram de mim. A sala ficou muda. Nem Isabela conseguia falar. Os olhos dela antes cheios de julgamento, agora tremiam entre vergonha e surpresa. Ela olhava para as minhas mãos, menos as mesmas que um dia ela riu, e parecia veloz pela primeira vez. Rogério se levantou, emocionado. Mãe, por que nunca contou? Sorri, enxugando as lágrimas. Porque a gente não salva vidas para ser lembrado, meu filho. A gente salva porque é o certo. Dona Célia me abraçou com força, soluçando. Você me deu a chance de ver minha filha crescer, de estar viva aqui. Agora, eu nunca vou poder te agradecer o bastante. Isabela também se aproximou, hesitante. Os olhos dela marejavam, o rosto completamente transformado. Dona Lourdes, eu me sinto
tão envergonhada. Toquei o rosto dela com as pontas dos dedos. Não se sinta, minha filha. O coração da gente erra quando não conhece a verdade. Aquela noite terminou em lágrimas, mas lágrimas boas, daquelas que lavam o peso da alma. Rogério me levou para casa mais tarde. No carro, ficou em silêncio por quase todo o caminho. Só quando estacionou, virou-se para mim e disse: "A senhora tem as mãos mais bonitas do mundo." Sorri. Elas só são assim porque nunca tiveram medo de sujar. Meu filho, quando entrei em casa, sentei na poltrona velha da sala e fechei os olhos. Por um momento, ouvi de novo o som do hospital, os gritos, o choro, o toque da vida voltando, e percebi que o tempo, às vezes demora para fazer justiça a menos, mas ele nunca falha. A partir daquele dia, Isabela mudou, passou a me ligar, a me visitar. Um dia, até me pediu para ensinar a fazer o doce de leite. Eu ri, lembrando da primeira vez que ela riu de mim. Mas agora, o riso dela era outro, menos cheio de carinho e arrependimento. E eu aprendi que as mãos que o mundo despreza são, muitas vezes, as mesmas que sustentam a vida dele. Que não é o luxo que define a grandeza, e sim o que fazemos quando ninguém está vendo. Depois daquela noite, o silêncio entre nós ganhou outro som, menos o som do respeito. Isabela não era mais a mesma. Nos dias seguintes, me mandou mensagens, perguntou se eu estava bem, e até apareceu sozinha um sábado de manhã com um bolo de fubá quente nas mãos. Achei que a senhora ia gostar, disse, tímida, como uma menina pedindo desculpas. Gosto sim, minha filha, mas o que mais gosto é de te ver aqui, sem cerimônia. Ela sorriu e entrou. Fiz café fresco e sentamos na cozinha, menos o mesmo lugar onde antes havia constrangimento. Agora cheirava a reconciliação. Falamos de tudo, da vida de Rogério, da mãe dela, até que, em um momento de silêncio, ela olhou para as minhas mãos sobre a mesa e perguntou: "A senhora não sente raiva do que eu disse?" Pensei por um instante. Raiva sou tristeza. Mas o tempo me ensinou que o perdão é mais leve que o orgulho. Ela baixou os olhos mexendo o café. Eu sempre tive vergonha de ser fraca, e acho que tentei esconder isso rindo dos outros. Mas quando soube o que a senhora fez, eu percebi o quanto era pequena. Toquei o ombro dela com carinho. A gente cresce quando entende o valor do outro. Às vezes, o amor chega disfarçado de lição. Desde então, a presença dela na minha vida se tornou rotina. Me ajudava com as compras, me levava às consultas e até passou a me chamar de Mãe Lourdes. No começo, eu ria desse carinho novo, mas por dentro sentia um calor que há muito tempo não sentia, menos o de ser aceita. Não por pena, mas por amor. Rogério, claro, estava feliz. Ver as duas mulheres da vida dele se entendendo era o que mais queria. E Dona Célia, mãe de Isabela, também me visitava às vezes. Ela dizia: "Deus costura os encontros certos com linhas invisíveis. A gente só percebe quando o tecido está pronto." Certo dia, Isabela me pediu um favor: "Mãe Lourdes, posso te fotografar? Quero guardar uma lembrança dessas mãos." Achei graça, mas aceitei. Ela pegou a câmera, pediu para eu ficar na varanda, onde o sol batia suave, e começou a tirar fotos, das mãos segurando uma xícara, das rugas, dos calos, dos anéis simples. Depois, mostrou as imagens no visor. "Olha só, parecem esculturas de força e ternura." Sorri. Essas mãos já seguraram de tudo: minha filha, dor, esperança, amor e até a própria fé. Um tempo depois, ela fez uma surpresa. Na sala da casa dela, havia um porta-retrato grande, com uma das fotos ampliadas. Embaixo, uma frase simples: "As mãos que salvam também ensinam a amar." Chorei, não de tristeza, mas de gratidão, porque vi ali a prova de que o coração humano, quando aprende, se transforma de verdade. Alguns meses se passaram, e a vida seguiu calma. Mas algo bonito começou a acontecer. Isabela, inspirada na história, começou a fazer trabalho voluntário no mesmo posto de saúde onde eu ajudava. Ela dizia: "Quero usar as minhas mãos para fazer algo que vale a pena também." E foi ali que percebi: o perdão é o único remédio que cura duas pessoas de uma vez só. Um dia, ao final do expediente, ela me olhou e disse: "Mãe Lourdes, sabe o que aprendi com a senhora?" "O quê?" "Minha filha, que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela dá." Olhei para ela,
com os olhos marejados. E o que a gente dá de coração nunca se perde. Fica para sempre na alma de quem recebe. Nos abraçamos ali, no meio do corredor simples da clínica, cercadas por pessoas que nem sabiam o que aquele gesto significava. Mas para mim, aquele abraço era o ponto final de uma dor antiga menos e o começo de uma nova história. A ironia da vida é que, às vezes, o que nos humilha se transforma naquilo que nos eleva. As mesmas mãos que um dia causaram risos de desprezo, agora eram motivo de orgulho. Não por vaidade, mas por terem sido o instrumento de algo que o tempo nunca destrói. O amor que serve, o amor que cura. Os anos passaram como quem folheia um livro devagar, com carinho, para não rasgar nenhuma página. A casa continua a mesma, menos simples, cheirando a café fresco e lembranças. Mas algo mudou dentro dela. Agora, cada parede guarda risadas, visitas e o som das vozes que antes só ecoavam na saudade. Rogério e Isabela tiveram uma filha. Quando ela nasceu, me pediram para ser a primeira a segurá-la. Lembro daquele instante como se o tempo tivesse parado. O choro suave do bebê, o calor pequeno nos meus braços e Isabela sorrindo, com os olhos marejados. Ela vai se chamar Clara, disse, porque foi a senhora que iluminou o que eu não via. Senti um nó na garganta. Aquele nome tinha peso e leveza ao mesmo tempo. Clara cresceu rápido, uma menina doce, curiosa, que adorava brincar no meu quintal e pedir histórias. E quando via minhas mãos enrugadas, dizia: Vovó, por que suas mãos têm tantas linhas? Eu? Sorria, porque cada uma delas é um caminho que me trouxe até você. Nos domingos, a casa se enchia de cheiro de bolo e som de gargalhadas. Rogério fazia churrasco, Isabela cuidava da salada e eu ficava ali só, observando. Às vezes, fechava os olhos e agradecia em silêncio. Porque, no fundo, a vida tinha me dado mais do que eu pedi, tinha me devolvido a paz um dia, enquanto eu e Isabela lavávamos a louça. Ela me olhou e disse: Sabe, mãe Lourdes, às vezes penso em como eu era tola. Eu via o mundo pela aparência. Mas depois que a senhora entrou na minha vida, comecei a enxergar diferente. Hoje eu entendo o que minha mãe sempre dizia. A beleza verdadeira mora nas mãos que cuidam. Olhei para ela e ri. Pois é, minha filha, Prohará. O tempo é o melhor professor. Ele não ensina com palavras, mas com quedas. Ela enxugou as mãos e me abraçou. Obrigada por não ter desistido de mim. Eu nunca desisto de quem ainda pode aprender a amar. Respondi. O tempo seguiu seu curso, e as estações começaram a se misturar nas janelas da minha memória. Às vezes, quando o vento sopra forte à tarde, eu fico sentada na varanda, costurando, sentindo a pele das mãos fina, frágil, mas viva. Elas ainda tremem um pouco, mas não por fraqueza menos. É o peso das histórias que carregam. Outro dia, Clara chegou, correndo com um desenho. Eram 3 figuras. Eu, ela e Isabela. Nas mãos da vovó havia corações coloridos. Olá, vovó! Coloquei cor nas suas mãos, porque são mãos mágicas. Abracei aquela menina com o coração transbordando. Pensei, o que um dia foi motivo de vergonha, agora é símbolo de amor. À noite, antes de dormir, gosto de olhar para a foto na parede da sala, menos aquela que Isabela tirou. Nela, minhas mãos estão sobrepostas, uma sobre a outra, como se amparassem o invisível. E abaixo, a frase que ela escreveu: As mãos que salvam também ensinam a amar. Toda vez que leio, eu sinto um aperto no peito, mas um aperto bom, desses que lembram que valeu a pena viver, porque no fim, tudo o que a gente leva é o que deixou no outro. Hoje, já não trabalho mais na clínica. O corpo pede descanso, mas o coração ainda é inquieto. Então, quando posso, escrevo cartas para as pessoas que um dia cuidei, menos algumas nem sabem quem eu sou, mas recebem palavras minhas, como quem recebe um abraço antigo. E às vezes, recebo respostas, cartas com letras trêmulas, cheias de gratidão. E percebo que de alguma forma minhas mãos continuam curando. Agora, com palavras o tempo passou sim, mas ele não levou nada do que importava. Pelo contrário, deixou mais fundo o que era verdadeiro. E quando olho para Clara brincando no quintal, penso que talvez seja isso que a vida queria me ensinar o tempo todo. Que as cicatrizes, as rugas, os calos menos, nada disso é feiura. São medalhas que o tempo dá a quem não teve medo de servir.
fecho os olhos e agradeço. Pelo que do eu. Pelo que passou e principalmente pelo que ficou. Porque no fim, meu bem, o tempo não apaga as mãos que amaram, ele só as torna eternas.